trabalhei 50 anos no departamento de física e aí tive que sair pela compulsória, um mês antes da compulsória, e a minha vida na física eu divido em duas partes. Não se contabiliza em anos. Eu fiz muita atividade que, no jargão da física, é chamado calha-boca e calcule. É resolver equação diferencial. Certo? Resolve essa aí e pronto. E depois, no jargão da física, o contraditório disso é calha a boca e me deixe pensar. Aí, na fase posterior foi o que eu fiz. Eu queria saber o que eu estava fazendo. Antes eu sabia calcular, depois eu queria saber o que eu estava fazendo. Com minha saída da física, eu agora estou numa terceira fase, que unifica e transcende as outras duas, que é cala a boca e contemple. Então, o que eu estou fazendo é contemplar, né? E eu fico contemplando coisas que eu gosto. Então, deixa eu contar para vocês o que eu estou contemplando hoje. O César, há 25, para ser preciso, 24, ano que vem vai comemorar 25, há 25 anos atrás, criou o IEAT, Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinar da UFMG. Já desde aquela época eu tinha interesse nessas coisas muito pelo olhar do calha-boca e me deixe pensar. O deixe pensar me leva também para a ação, agir sobre o mundo. Como o IEAT pode agir sobre o mundo? E eu acompanhei, e adoro, essa é uma das contemplações que eu tenho, é de acompanhar essas organizações, eu vou colocar de forma poética, alternativas que surgem no mundo. Uma delas é o Instituto da Complexidade lá de Santa Fé. Aquilo ali fez para a complexidade o que nenhuma universidade deu conta de fazer. Então, eu acompanho várias dessas coisas. Poderia citar várias, vou ficar só nessa. E agora, em junho, eu me deparei com um centro de estudos arquidisciplinares. E eu fui lá contemplar o que é aquilo. Então, e o título é exatamente esse, certo? Tem um site, a Eliana já postou de alguma forma, eu posso postar de novo, chama exatamente, esse centro publicou um livro, agora, que eles chamam de livreto, que chama Fundamentos da Arquidisciplinaridade avançando para além da meta. Aí é óbvio, metadisciplinaridade, que é um termo que não é usado, não sei por quê. Eu entendo que a metadisciplinaridade tem sido contemplada na transdisciplinaridade, vou mostrar isso. Então, eu acho que é nisso que está acontecendo. Então, eu fui capturado por esta contemplação desse centro e desta proposta de entender fundamentos da disciplinaridade. Pelo menos há 2 meses eu não faço outra coisa. A Vera e o César têm me ajudado muito. A Vera bem sensível em termos dos comentários que ela faz, que ela abre a percepção da gente. Então, tem sido ótimo, é com isso que eu estou me divertindo. Então, aí eu posso associar com qualquer tema, vou tentar falar isso para vocês, o que é. Então, nessa tridialética, cala a boca e calcule, cala a boca e me deixe pensar, cala a boca e contemple, é que eu estou tocando a minha vida, certo? Se me perguntarem hoje o que é que eu admiro talvez uma linha filosófica que pode ser vista como alinhado com a arquidisciplinaridade, que é o realismo integral complexo. Então, tem integralidade e tem complexidade e não se afasta do realismo. Muito bem, eu vou começar com um diagnóstico para não ter dúvida. Isso está agora ainda tudo em primeira pessoa. O diagnóstico é o seguinte: a continuação do mundo como nós o conhecemos, na verdade, de toda a história como nós a conhecemos, é impossível. Certo? Então, isso é para nós não ter de discutir os caminhos errados que nós tomamos. Isso é uma grande verdade, certo? Isso, ao longo de toda a história, isso é verdade.
Apesar desse diagnóstico, nós conseguimos chegar até aqui. E eu faço parte dos otimistas que acreditam que nós vamos superar. Por isso, eu estou aqui contemplando a arquidisciplinaridade. Então, como é que historicamente a humanidade conseguiu superar essas dificuldades? Mudando a forma de perceber o mundo e de agir sobre o mundo. É isso que aconteceu. Isso é milenar. A única componente estável da natureza é a transformação, é a mudança. E tem mais. O processo de transformação ele está operando igual ao universo, de forma acelerada. Cada vez mais as transformações são aceleradas. Isso é intrínseco da evolução dos processos nos sistemas complexos, a humanidade incluída aí como um exemplo bem singular. Então, olhando para trás, as singularidades das narrativas assim mais estamos sob ameaça, que o mundo apocalíptico está na Bíblia, certo? Ela sempre existiu. E sempre nós conseguimos, ao chegar nessa singularidade, e ela pode ser de várias formas, nós sempre conseguimos, na linguajar técnico da física, principalmente da física estatística do César, então eu trouxe o termo para homenageá-lo, nós sempre conseguimos renormalizar. Renormalizar é algo que você chega lá e acha que a coisa vai colapsar, ela abre num horizonte que não tem tamanho. Isso aqui é a renormalização. Eu poderia dar muitos exemplos aqui, mas, por exemplo, final do século XIX, havia uma crença entre os grandes pensadores que a ciência estava pronta, certo? Grandes, como Helmholtz, certo? A ciência estava pronta, mas havia duas nuvenzinhas. Uma gerou a teoria da relatividade, outra gerou a mecânica quântica. E, ao longo do século XX, nessa linguagem que eu vou tratar aqui, foram aparecendo várias dessas nuvens. Elas sempre aparecem, elas sempre nos levam para cima. Tá? Então, essa que é a minha convicção. Então, agora, de saída, eu vou definir o que lá nos documentos. Agora estou me referindo exclusivamente aos documentos. Sobretudo, eu posso dar a minha opinião. Saí de primeira pessoa. Né? Então, eles definem arquimodernidade. Então, eles saíram do acadêmico, arquidisciplinar, e foram para o cultural, certo? A forma como nós atuamos na sociedade. Eles definem que a arquimodernidade é um estágio sociocultural definido por ações de modificadores, pessoas, que se unem em prol de interesses compartilhados de florescimento global. Bem poético, mas é assim que eles definem o arte. E aqui a palavra importante é arque, superior. Veja, na transdisciplinaridade, nós usamos além e através das disciplinas. Aqui ele está definindo como superior. Não significa, e com certeza não será o último. Vai aparecer alguma coisa além, como eu disse aqui, indo além do meta, vai aparecer alguma coisa além do arque. Certo? Então, arque é no sentido superior. É um novo nível sociocultural. Eu depois mostro os outros. Então, essa é a situação que nós temos. Eu poderia exemplificar, mas vamos deixar aí por enquanto. Então, a arquidisciplinaridade abarca o estágio. Esse é o linguajar deles. No linguajar da transdisciplinaridade, é nível de realidade. Em outros lugares vai aparecer ordem, vai aparecer... Uma das grandes dificuldades de trabalhar dessa forma é que cada área de conhecimento usa uma linguagem específica. Então, a arquidisciplinaridade tem como escopo o estágio, nível de realidade, coisa toda que eu já mencionei, a investigação acadêmica que trata de 3 temas. Pronto.
Agora vai ser definido academicamente o que é a arquidisciplinaridade. Ela tem 3 pilares. O primeiro é a transdisciplinaridade. Então, para além do trans, por isso que eu falei que não se usa a linguagem metadisciplinar, então talvez é porque ela esteja abarcada dentro do transdisciplinar. E aí, no transdisciplinar, a transdisciplinaridade está ancorada em 3 pilares. A lógica do terceiro incluído, que detona com a lógica clássica, que imperou de forma incontestável até o início do século XX, ela vai sofrer uma ruptura ali, uma transformação, que, ao invés dela fechar para uma singularidade catastrófica, ela se abre para um mundo muito maior. O outro, estou falando da transdisciplinaridade, lógica do terceiro incluído, é uma lógica não clássica, a complexidade, que ela vai nascer e florescer em sua exuberância máxima depois da Segunda Guerra Mundial, o Instituto Santa Fé é um exemplo disso, e os níveis de realidade que aparecem na transdisciplinaridade. Esse conceito é fundamental para se entender o século XXI e a arquidisciplinaridade, níveis de realidade, porque a questão é, o que está por trás desse conceito de níveis de realidade é o mundo, o universo é contínuo ou descontínuo? Para usar a linguagem da física, é contínuo ou quântico? Para usar a linguagem mais matemática, é contínuo ou discreto, certo? Então, esses níveis de realidade, o século XX nos mostrou que é possível construir uma ontologia, significa é real, não é da natureza, a fragilidade do conhecimento, mas da existência do ser cosmológico, do ser social, é que esses níveis existem e são reais. Então, a natureza ela é descontínua para efeito da arquidisciplinaridade, da transdisciplinaridade e assim por diante. A continuidade é simplesmente uma fragilidade macroscópica do ser humano. Então, além voltando, a arquidisciplinaridade é baseada em 3 fundamentos. A transdisciplinaridade, que é aprender a arquidisciplinaridade, aprenda antes a transdisciplinaridade. Isso aí está errado, porque normalmente eu aprendi que, se você quer aprender o que está no estágio abaixo, aprenda o que está no no nível de cima. Quer aprender a transdisciplinaridade, aprenda a arquidisciplinaridade. Muito bem. Esse a outra coisa que é fundamental nessa lógica do entendimento da arquidisciplinaridade é um resgate de algo que vem também milenar, que é a chamada teoria de todas as coisas, ou teoria universal, ou teoria de tudo. Muito embora a teoria de todas as coisas seja da ordem do impossível, universalidades é fundamental e é discreto e atende toda essa linguajada da ciência contemporânea. Então, é teoria de todas as coisas. O César convidou, mas convite do César é convocação. Então, por isso que foi o ar falho meu aqui. Então, ele convidou um físico amigo nosso, que é padrão prêmio Nobel, que trabalha no Instituto de Santa Fé, da Complexidade, que é o Constantino de Sales. O seminário que ele vai dar para nós aqui nesse grupo é Complexidade, Universalidades e Mecânica Estatística. Então, universalidades também é algo que existe em si, é também ontológico. Quem trabalha com física estatística, o Paulo Murilim deu aqui para nós uma apresentação sobre universalidades. É um negócio mágico isso aí. É aquela coisa que funciona independente de escala e independente da área que você vai atuar. São universalidades. E, obviamente, que agora você vai ter metateorias de unificação. Esse é o terceiro pilar.
porque você tem, para abordar o conhecimento, você tem várias alternativas, né? Desde opiniões, ideias, hipóteses, teorias e leis, e a verdade absoluta, que é da ordem do impossível. Então, as metateorias de unificação vão trabalhar exatamente com essas unificações do anterior em cima de metateoria. O que significa meta? Meta é simplesmente elevar ao quadrado, é deixar de ser linear. Então, é teoria da teoria. Amar é qualquer coisa que você bota o verbo duas vezes, certo? Amar ou amar, alguma coisa desse tipo. Tá? Então, essas são as três. Aí entra as cinco da perspectiva agora acadêmica, é quem entra o disciplinar, que é decorrente do que nós conhecemos como movimento cultural modernista, que nasce com Galileu e Newton, esse pessoal todo, que é a disciplinaridade que vai resolver todos os problemas do mundo. A modernidade é muito associada à utopia. A multidisciplinaridade, porque a disciplinaridade começou a mostrar suas fragilidades, a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, que aí eu vou, de alguma forma, associar com a metadisciplinaridade, e a arquidisciplinaridade, que é o texto, que é o termo que é usado aqui para nós, certo? Então, nós temos agora, da perspectiva de, eu já mencionei, mas só para falar rapidinho, nós temos teoria, isso aqui são níveis incomensuráveis, tá? Não existe ser chamada unificação aberta. Então, quantos níveis de energia existem no átomo de hidrogênio? Quantos você quiser, é incomensurável. Então, são níveis incomensuráveis. Então, estou fazendo um corte. Então, tem teoria, metateoria, meta eu já dei um arranhadozinho, metateoria de unificação. Como unificar teorias? Certo? Então, é essa que é a ideia. E ela é a base para você fazer a arquiteoria. A arquiteoria é uma teoria de ordem superior, que é a última que apareceu. É superior porque é a última que apareceu. Não será a última, com certeza. E ela vai ser descrita em termos de síntese de metas teorias de unificação. Agora, o que ela abarca? Agora, vou passar alguns pontos. E qualquer um desses pontos aqui é um universo em si. Certo? É uma área que tem literalmente milhares de pessoas trabalhando e operando. Então, aí que você vai ajuntar tudo para construir esse escopo, esse campo, esse container da arte qualquer coisa, arquidisciplina ou do arquimodernismo. Então, o que é básico nessas coisas que estão aqui? A primeira delas, as primeiras condições, é da calculabilidade universal. Isso surge com Leibniz, sabe? Mas ele só vai ser disruptivo no século XX, quando aparece o computador, que aí permite acreditar que tudo é computável e que, portanto, você pode simular o que você quiser. É, sem dúvida, de enorme impacto o que se gerou de conhecimento a partir de simulações, portanto, operando bit de computador. E a ideia da calculabilidade universal, que, obviamente, quando você vai nos fundamentos matemáticos, lá das teorias de Gödel, de Turing, isso não existe, mas da mesma forma que não existe uma teoria de todas as coisas, uma teoria universal, certo? Você trabalha com universalidade, então aqui é a mesma coisa. E por que isso? Porque é indiscutível a contribuição que o pessoal da ciência da informação, da computação, está dando para gerar. Agora, então, é como trabalhar essas integrações. O segundo
item aqui que vai passando, e cada um desses aqui é um monte de página que vai desdobrando. Para mim, a coisa mais importante que eu achei nesses documentos são as referências, tá? Porque cada dúvida que eu tinha, eu ia numa referência e achava. Tá? Então, os estágios, repetindo agora, que é fundamental, essencial para se entender uma arquidisciplinaridade. São estágios de complexidade, tá? Então, e aí, um estágio de complexidade da física, microfísica, teoria cinética dos gases e termodinâmica. Certo? Como se distingue isso é trivial para os físicos. Então, são dois níveis de realidade, dois universos de conhecimento que existem per si. E aí tem toda a regulamentação de o que significa isso. Que um não é redutível no outro, essas coisas todas. Causação bottom-down, top-down. O mundo organizacional está lidando demais com isso. Okay? Muito bem. Os níveis de realidade que eu falei, que são níveis integrativos, é o nome, aparece todos os nomes que quiser. Se você fizer um dicionário disso, você vai ficar rico, porque todo mundo vai comprar, porque é um inferno esse mundo dessa fragmentação disciplinar que cada um fecha-se em si como se fosse um nível de complexidade independente, e não é. É simplesmente para criar os seus feudozinhos e ali regularem as suas próprias vidas. A outra coisa que agora aparece aqui de uma forma contundente, que foi um dos negócios que mais me deu trabalho para entender, na essência, é que esses níveis de realidade, tanto horizontal, dentro do mesmo nível de realidade, por exemplo, a termodinâmica, ou se quiser a vida, ou se quiser uma estrutura social, uma organização, qualquer coisa, um nível, os horizontais têm comportamento que são semelhantes a fractais. O que significa isso? Significa que eles são autossimilares, são invariantes de escala. Certo? Então, isso, se você está dentro de um nível, está querendo discutir água, o que você aprende numa determinada área, de uma certa forma, é autossimilar ao que está ali. Então, essa é uma das exigências fundamentais do conhecimento de hoje. Ela é uma fractalidade de calculabilidade universal. Você pode calcular, ela vai ser fractal. É chamada geometria fractal. Agora, isso é o quê? Agora, como isso opera, aí é que está a beleza da coisa. Como é que a fractalidade está dentro para você poder fazer as integrações? Então, nesse sentido, é que agora, eu falei do horizontal, você está dentro de um nível. E interníveis, como você pula de um nível de realidade para outro nível de realidade? As órbitas discretas do átomo, por exemplo, para nós. Tá? Agora, como é que eu saio de um estágio cultural e vou para outro estágio cultural mais elevado? Como é que eu saio do pós-modernismo e traz o eu saio do modernismo e gero o pós-modernismo para tentar resolver as fragilidades do modernismo. Isso é que foi a vida cultural do final do século XX. Certo? Então, isso também foi demonstrado que segue uma lógica fractal. Então, as pessoas estão lidando dentro desses comportamentos dinâmicos, não lineares, complexos, dentro do mesmo nível de realidade, interníveis de realidade e na diagonal, que mistura os dois de uma vez. Para isso, uma das coisas mais fundamental é a lógica do antagonismo, o princípio do antagonismo, que é aquele que substitui a lógica clássica do não contraditório. É isso ou aquilo. Nós contra eles. Então, essa nova lógica é que vai regular todas as dinâmicas que estão aí. É chamada... o Bohr foi um dos primeiros caras que teve um insightzinho, mas ele não conseguiu sair da lógica clássica.
Isso só veio aparecer ali por volta de 1950. Então, a história disso aí também está bem contada. Essa é a lógica que regula todos os sistemas complexos. Você sai de A e não A, você sai dessa polaridade primária A e não A, e aí você sobe de nível, você escala o nível. Bohr não viu isso. E aí você vai ter nesse nível o I, então você diz assim, é A e não A, e unifica e transcende. Mas isso não existe. Não existe o A. O A não realiza, não atualiza, linguajar de filósofo, não se torna concreto, não se realiza no nível superior. Nem o A, nem o não A. Então, não tem jeito de você operar alguma coisa que está operando dentro da lógica clássica, operar sobre ela uma integração. Então, essa lógica é fundamental para se poder entrar nesse mundo da atualidade. Então, você precisa ter um pluralismo ontológico complexo, pluralismo metodológico e uma gramática universal. Aí a Vera vai nos ensinar o que é uma gramática universal, né? Bom, além disso, em função da computação, tem uma outra exigência que foi trazida por um físico dissidente que virou computato, que é o cara que escreveu uma nova física em 2002, que tudo é bit. A realidade, tudo é informação, não existe o real. Que o real não existe não é novidade, tá? O real é da ordem do impossível, mas que é tudo bit é outra conversa. E ele trouxe a questão da singularidade. Então, ele chamou essa fato de você, em princípio... Quanto tempo tem que eu estou falando, né? Mas se me deixar, eu vou falar aqui as duas horas, hein? Mas espera aí que eu vou tentar convergir. Então, ele trouxe a questão da computação, que ele definiu um conceito chamado, eu vou falar em português, Ruliad, tá? em que é uma plataforma que calcula tudo, de todas as coisas que é possível de calcular. É algo assim, bem integral, óbvio, que aqui nós não estamos passando ao absurdo de uma integração holística, não. Aqui é simplesmente aquilo que é computável pelos limites que a própria computação impõe. E aí ele trouxe a singularidade. E a singularidade, ela aparece várias vezes. Eu já citei no caso das nuvenzinhas, e outra que sempre aparece aí também falada é a do Kurzweil com relação à tecnologia. Por isso que ela aparece junto com o Wolfram, que é a singularidade da tecnologia. Quais são essas características? É que os ciclos de aparecimento de cada novo estágio é cada vez mais curto e que ele está acelerado. Portanto, espera-se que ele convirja para um ponto, é o ponto da singularidade, que o ponto da singularidade pode ser renormalizado para criar outros universos. Um cara que trouxe uma reflexão maravilhosa, adoro esse cara, é um tal de Frei-Nacht. Frei, em alemão, é livre e Nacht é noite. Então, é noite livre, e é um pseudônimo. Certo? Ele é um artista teórico que criou isso. E então ele escreveu um artigo que chama assim, o metamodernismo é o último estágio de desenvolvimento. Aí ele diz assim, a teoria de caos pode gerar uma resposta, mas ele não entende, mas ele atirou no que viu e acertou no que não viu. É maravilhoso o negócio, certo? Então, mas estou mostrando como é que se sai das singularidades. Ele definitivamente
não acredita na existência de regularidades, de singularidades intransponíveis, certo? Vai sempre aparecer alguma coisa através das... E aqui eu não estou negando o cisne negro, não, hein? Eu acredito em cisne negro. Isso é diferente de trabalhar nesse nível que está aí, de que pode acontecer alguma coisa que acelere o fim da humanidade. Nenhum problema com isso, faz parte. Nós seremos só testemunha, na melhor das hipóteses. A colisão de alguma coisa aí com o planeta Terra, explode o planeta Terra. Isso é fenômeno real, passível de existir. Tá? Então, não estou desprezando essas coisas, não. Ou até um autoextermínio. Bom, a outra coisa é que aí, então, ele vai trabalhar, no texto, ele vai trabalhar já mostrando metodologias para trabalhar todas essas coisas que foram colocadas como exigências para essa transdisciplinaridade. E agora, depois foi explorado um limite, um estudo de caso, que mostra exatamente entre dois níveis de realidade cultural, para ser mais específico, que é a modernidade e a pós-modernidade. Esses dois níveis geram um par antagônico, aí não há, passíveis de ser unidos e transcendidos dentro da lógica do terceiro incluído, da transdisciplinaridade, que é hoje conhecido como metamodernidade. A metamodernidade ela surge no final do século passado, e hoje existe uma vasta literatura sobre metamodernidade, exatamente mostrando isso em todas as áreas do conhecimento, como você une a modernidade com a pós-modernidade. A modernidade é utópica, a pós-modernidade é distópica, e aí eles criaram o tipo utópica, distópica e protópica, certo? Que é intermediária essas duas, que nada mais é do que o elemento T da unificação dos opostos, dos antagônicos, na lógica do terceiro incluído da transdisciplinaridade. Então, essas coisas estão bem já... E agora, eles, óbvio, a partir... eu tomei conhecimento dele pela constituição do Centro de Estudos, Centro de Pesquisa Arquidisciplinar. Aí eles vão mostrando as metodologias, como estão trabalhando, como se pode fazer pesquisa arquidisciplinar, como fazer essas integrações. Então, aqui, o que para mim... Eu agora voltei para a primeira pessoa do singular. Quando eu aprendi transdisciplinaridade, aquilo para mim era a solução de todos os males. Igual quando Einstein achou que a teoria da relatividade era a solução para todos os males, quando o outro e assim por diante. Aí, no meu processo contemplativo evolutivo, eu descubro que a transdisciplinaridade nada mais é do que um estágio para níveis culturais maiores, e é essa que é a proposta deles. Como fazer pesquisa, como fazer, gerar colaborações, estágios, os vários e os mais variados possíveis. Agora, uma coisa... Eu vou ter que tentar, que eu já tenho 40 minutos aqui, eu vou agora acelerar rapidamente, tá? Uma sociedade como a nossa, vivendo hoje, ela pode ser enquadrada dentro de níveis de realidade cultural, certo? Então, tem pessoas vivendo no nível transdisciplinar, isso tem nome, tá? Aquelas mais clássicas, o modernismo, o pós-moderno, isso é um dos níveis de realidade chamado formal. 40% dos adultos no mundo contemporâneo chegam a operar cognitivamente, academicamente, no máximo até esse nível. E é um nível bem baixo. Então, no nível sistemático, que aí já tudo está qualificado com indicadores muito claros. Sistemático
você tem até 20% da população. O metasistemático, até 1,5% da população. Quem que se enquadra nesses níveis? Pessoas que estão trabalhando com metodologias integradas, que estão trabalhando, fazendo correlações, fazendo transdisciplinaridade de alguma forma. Com certeza, o Constantino de Sales está aí. Agora, tem ainda mais 2 níveis que já foram qualificados, mas que não existem teste para enquadrá-los, que é o paradigmático e o transparadigmático. Está vendo como a coisa vai subindo? Ad eterno, infinito, não existe limite para esse tipo de coisa. Tá? Então, por isso que vai se criar alguma metodologia para a evolução desse sistema. Do ponto de vista rasteiro, os sistemas complexos, que é a base estruturante para todas as reflexões desse tipo, contrária à linearidade, à simplicidade do modernismo, da mecânica clássica, dos reducionismos, essas coisas todas, esses sistemas eles têm a propensão de evoluírem sempre no sentido de aumentar a sua complexidade. Ou seja, a natureza descobriu formas de tapear a segunda lei da termodinâmica. Então, isso é fato. Né? Tem gente que já tentou formular a 4ª lei para explicar isso, mas isso é fato. Né? Então, numa escala antropológica, violar a segunda lei é coisa simples e trivial. É assim que a natureza funciona. Em qualquer escala, olha a outra integração, no não vivo, no vivo e no social, certo? E em outros, que se quiser. É assim que ela funciona. Então, agora eu poderia ficar aqui comparando várias coisas, separei algumas situações que eu poderia exemplificar, mas estou gastando tempo demais. Se eu te conseguir, de alguma forma, sensibilizar para esse tipo de movimento que ocorre hoje no mundo, já está bom. Um cara vou ficar num micro estudo de caso. Ele trabalhou dentro daquilo que eu falei que é. Eu falei, eu gosto disso aqui, que é realismo integral complexo. Ele pegou 3 teorias meta-integrativas que já estão consolidadas na prática, como medicina, como isso, qualquer coisa. Então, tem essas coisas, e juntou essas 3. Então, ela é integrativa, ela atende a todos os critérios da complexidade e não abandona as leis da realidade. Certo? Senão aí cabe qualquer desvario. Ele descreveu assim, ó, para chegar no meta, não é para chegar no arc, não. O arc eu não vou nem arranhar aqui para vocês. Uma metateoria integral pós-formal, que é aquela que eu disse que no máximo 40% da população atinge, amalga-se e é comprometida com um pluralismo integral. E amalga no sentido de que é uma grande parte resultado de combinação de forças e contribuições únicas dessas 3 teorias. A partir daí, ele constrói essa linha filosófica baseada em práticas concretas. Então, é isso que está acontecendo em termos de para além da transdisciplinaridade, que o César pediu para eu falar aí para vocês. Eu poderia continuar falando da modernidade, a arte modernidade, essas coisas todas, mas eu acho mais razoável. A Vera, eu já mandei, ela já leu o documento todo, ela pode comentar o que ela quiser, hein? Mas é isso que eu acho que vale a pena ser prestado atenção, e é isto que eu estou a contemplar. Contempla todas as áreas do conhecimento. Ô César, espero não ter ultrapassado muito o tempo que você tinha reservado para mim. Eu ainda falaria muito mais.